Fleischer é um cineasta que já passou pelos mais diversos estilos e gêneros. Ele já fez filmes de aventuras para a Disney, como a adaptação dos anos 50 de 2000 Léguas Submarinas, thrillers como Estranha Compulsão e Um Sábado Violento, que também vai pelo filme de assalto, musicais como O Fabuloso Dr. Dolittle, que inclusive foi indicado para o Oscar de melhor filme, filmes de ação como Vikings, Os Conquistadores, Conan, o Destruidor, Guerreiros de Fogo, Mr. Majestic, filmes bíblicos como Barrabás e diversos outros exemplos como faroestes, filmes no ar, ficção científica, catástrofe, dramas e todos os tipos de produção. Fleischer era uma cria do cinema de estúdio norte-americano. Seu pai, Max, era o animador e fundador dos Fleischer Studios, que faziam aquelas animações com personagens como Popeye, Betty Boop e o Superman. Porém, o diretor não seguiu o caminho do pai no mundo das animações, mas continuou no mundo do cinema. Fleischer trabalhava contratado para grandes estúdios de Hollywood e fazia desde produções de larga escala até filmes ditos como B da época. Mas uma coisa que fica clara na sua obra, além da sua versatilidade imensa em dar uma força para todo tipo de filme, não importando que tipo ele seja, com um domínio de cena impecável na condução dramática de um filme, é a sua fascinação pelo lado mais sombrio da humanidade. E como esse lado, muitas vezes a perversidade, a maldade mesmo, a psicopatia de fato, atos de maldade, o aspecto mais sombrio de viver e sobreviver ao redor de manifestações do mal, pode ser encarado e encontrado em todos os espaços, até os mais inesperados. Mesmo num filme de terror infanto-juvenil como 2000 Léguas Submarinas, para a Disney, o que salta aos olhos é a forma como Fleischer filma e dá atenção para o Capitão Nemo, o vilão do longa-metragem, que vive atormentado e destruído por sentimentos mais negativos, que Fleischer parece ter um fascínio e paixão de observar e trazer à tona. Por isso, talvez uma das melhores fases da sua carreira é quando ele se adapta ao movimento de contracultura que tomava o cinema dos anos 60 e 70, onde ele explicita todo esse lado de vez em seus filmes como O Estrangulador de Boston, O Estrangulador de Hinton Place, Terror Cego, Os Novos Centuriões e por aí vai. O Estrangulador de Hinton Place e o Terror Cego, inclusive, coproduções que ele fez trabalhando para o Reino Unido. E o interessante, muitas vezes, é como nos filmes de Fleischer, ele aposta numa crueza na hora de filmar, sendo ela explícita ou implícita, que soa como natural em seus filmes. Porque ele adapta a potência desse olhar, bem visceral, à força e encenação dos seus filmes. E essa sua autoria pode ser tão forte e tão bem colocada que pode ser vista até nos seus projetos mais comerciais, como por exemplo uma das suas muitas obras-primas, Entre o Céu e o Inferno, um filme de guerra de 1956 que conta a história de um jovem sulista, proprietário de uma plantação de algodão, rico, que trata mal os seus empregados e que, ao ser convocado para lutar no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, acaba revendo seus preconceitos ao fazer amizade com soldados de outras classes sociais, o que muda a sua vida totalmente. O personagem, interpretado por um jovem Robert Wagner, se vê confrontado com a própria falta de humanidade quando se choca com a falta de humanidade do território que está ao seu redor. Ao se ver de frente com a psicopatia da guerra, que ao mesmo tempo tem um contraste de desumanizar tudo o que passa por ela e humanizar aquele homem que finalmente revê os seus conceitos e faz verdadeiros e sinceros amigos de onde menos ele poderia esperar. Vários temas do cinema de Fleischer, como a crueldade humana, o lado torto de uma humanidade enlouquecida e uma masculinidade doente, acabam aparecendo por meio do encontro do protagonista com o capitão do exército tirano, interpretado por Broderick Crawford. Porém, assim como é comum nos longas de Fleischer, a narrativa nunca vai para os caminhos esperados. Além de usar isso para fazer um verdadeiro estudo de classe, ao desenvolver a transformação do seu personagem explorador, elitista, burguês, um patrão cruel e preconceituoso, em uma pessoa melhor que é extremamente tocado pelos seus companheiros de guerra de outras classes sociais,
Fleischer desenvolve um estudo mental sobre o horror da guerra de fato, dividindo a sua narrativa em dois tempos que muito tem a ver com o próprio título do filme. A vida de Sam, o protagonista, antes e depois da guerra. Uma simples transição de cena, como quando a câmera, ao se focar em Sam, então já na guerra, observando uma poça suja e podre de água, vai se tornando uma piscina de água limpa, onde o protagonista namora com a sua esposa, a paixão de sua vida. Isso já diz muito sobre o contraste que surge de um passado de cores fortes, que parece muito um melodrama sulista, e de um tempo na guerra filmado de forma completamente diferente, onde cenas de batalhas navais têm um tom documental e de registro do tempo, bem salientado pelo trabalho de som e de câmera, com uma crueza cheia de cortes que deve ter inspirado bastante a cena inicial de O Resgate do Soldado Ryan, por exemplo, outros filmes como A Lenda Vermelha. A vida de civil e a vida de guerra sempre são contrastadas, seja em vários planos gerais bem abertos que mostram as diferenças centrais de uma ou de outra, ou como por exemplo no retrato feito do amável sogro de Sam e o personagem de Bradley Crawford. O primeiro um pai para os seus homens, inclusive para o protagonista, e o outro um completo carrasco, enlouquecido. Porém a guerra é tão implacável que ambos recebem o mesmo destino. As questões mentais, sempre tão importantes para Fleischer, aparecem muito bem nesse abalo que Sam sofre na guerra, onde ele enfrenta um medo de morrer refletido nas suas mãos, tremendo, e de diversos traumas. O militarismo remete ao mundo violento, e essa violência, quando surge, é filmada de maneira rápida, seca, silenciosa, devastadora, fortemente iluminada pela fotografia e muitas vezes provocada sem razão, por estupidez e pelas mãos daqueles que estão lutando com você, por exemplo. Ao mesmo tempo que o filme nunca coloca os seus homens em um confronto ou em um embate esperado, já que ele sempre vem do acaso, do mal que cerca aquele espaço ou de uma fragilidade inesperada, onde nenhum é um vilão ou um mocinho inabalável, trabalhando com uma ideia de subversão e de anticlímax que revela a casualidade da violência na guerra, onde o conflito na realidade é o próprio clima que se cria nesse horror, e onde o efeito disso é repentino, inesperado e dolorosamente humano. Por isso, o filme se recusa a confrontar os seus personagens e vai, na verdade, para o caminho de mostrar como eles são partes da doença que é a guerra, uma das tantas doenças que contaminam a humanidade e que Fleischer trouxe à luz em seu cinema. Esse foi mais um Cinema. Meu nome é Diego Qualia. Não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar sobre o filme, de assistir o filme e depois falar a opinião de vocês. Se você já conhece o cinema do Fleischer, o que vocês acham dele, se vocês se interessaram pelo cinema dele, quem não conhece. Se você já viu algum filme dele, depois de irem atrás, conhecer, venham comentar aqui. A discussão continua nos comentários. Não se esqueçam de, como eu já falei, se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo nas redes sociais de vocês, de tocar no sininho de notificação para vocês saberem de novos vídeos, recomendar o vídeo de vocês para amigos, amigas, compartilhar o canal. E é isso, gente. Muito obrigado por terem me assistido. Fico muito feliz. Valeu pela audiência e até o próximo vídeo.